Então, galera, eu estou aí novamente com minha fonte e eu queria falar mais para vocês sobre umas coisas que eu não falei no primeiro vídeo. Quero tava só testando mesmo, só para mostrar que ela funcionava. Tava aí marcando 14.7, né, na saída. Tá regulado para 15 volts, mas tem esse regulador de tensão, o LM7815. Ele tem um pouco de perda e é normal que aconteça isso mesmo. Não é nenhum erro nem nada do circuito, não. Então eu vou começar falando aqui para vocês sobre os transformadores. Esses transformadores eu tirei de Nobrez, como eu falei. Esse aqui eu dei até uma pintada nele para ficar melhor, mais igual esse aqui. E eles estão saindo aí em média, eu tenho aqui com eles. Esse aqui eu medi a saída dele, ele tava com 13.3 nessa saída aqui. E eu tenho essa segunda saída aqui, sai 6 volts. Mas eu não estou usando ela no caso, e eu uso só essa aqui, de 13.3. E esse outro transformador aqui, também tenho essa saída aqui, só que ela é um pouco menor. Tem 12.5 volts, sai 12.5 volts nela. E aqui embaixo, meio escondidinho aqui, não sei se vai dar pra ver, eu tenho aí um fio que sai 6 volts nele também. Que é o center tape, eu acho que é o center tape dele aqui no caso. E esses transformadores aí, eu consigo com ele mais ou menos uns 25 amperes nos dois, né? Eu não tô com um amperímetro agora para medir, mas eu fiz uma medição superficial aí só com o meu multímetro. Ele só mede até 10 amperes. Mas eu tentei colocar ele aí para fazer uma medição, ele registrou 13.3 amperes. Eu acredito que não seja a amperagem real dele, porque esse aqui também acusou 13.3 amperes. Só que ele tem a área do núcleo é um pouco menor e parece que a bitola do fio do secundário dele é mais fino um pouco que esse aqui. Então a amperagem dele deve ser um pouco menor que esse. Mas isso não vai influenciar muita coisa, não vai dar essa diferença, não vai influenciar muita coisa no circuito. Não vou delongar muito sobre isso, eu vou mostrar aqui para vocês também que aqui tenho duas pontes retificadores ligados a esses transformadores, uma para cada transformador. Eu não posso ligar, embora a amperagem dos dois não chega juntos, não chega a 35 amperes, que é o limite da ponte. Ela aguenta 35 amperes. Eu não posso ligar esses dois transformadores em uma só ponte. Eu não sei muito porquê, para falar a verdade. Eu busquei mais essa informação em uma loja de eletrônica que o pessoal até fez uma tipo de consultoria sobre essa fonte que eu estava fazendo. E eu aprendi tudo isso mais ou menos na internet mesmo, olhando os vídeos. E tentei fazer, e eu tinha esses componentes e tentei fazer só por diversão mesmo, e por aprendizado, um pouco de aprendizado também. Então aqui coloquei, no primeiro vídeo não tinha os coolers, eu tinha somente aqui a fonte montada na madeira, não tinha, só para teste mesmo, para ver se funcionava. E aí decidi colocar ela no som. Eu fiz ela para ligar o meu som, outro motivo, que são dois alto-falantes, dois modos também, os 69. E aí ela deu uma esquentadinha boa, tanto a ponte como os dissipadores aqui dos transistores. Então eu tive que colocar uns coolers aí por enquanto eu coloquei esses coolers aqui, mas depois ainda vou fazer a caixa dela toda ajeitadinha, toda fechadinha, com mais coisinhas e tal, aí a gente vai ajeitando.
Aí eu coloquei esse coolerzinho pequeno para dar uma resfriada legal e até que resolveu. Ela ainda continua esquentando porque o cooler não é tão eficiente assim, é muito pequeno, mas ele dá conta de dar uma resfriada legal. Aí aqui da ponte eu puxei para os capacitores. Aí depois da ponte aqui eu liguei em paralelo as duas pontes em paralelo na saída e joguei para os capacitores. Aqui nos capacitores eu peguei esse bancozinho. São 4 capacitores de 4.700 microfarads por 35 volts, vocês podem ver aí. E esses dois aqui, fica meio mais difícil de mostrar, são de 2.200 por 35 também. Eu tava com meio com falta aí tô meio com falta de capacitores aí. Aí não tá fechando uns 20 e poucos mil microns. É bom que para amperagem desses transformadores, que é bom uns 30 mil mais ou menos. Que a regra tem uma regra que é usar uns 1000 UF por cada ampere de saída dos transformadores. E eu não tô seguindo essa regra por enquanto, né? Mas ainda pretendo colocar mais capacitores. Isso é só uma primeira tentativa, como eu falei. E ainda pretendo colocar mais para dar uma carga legalzinha aí. Dar uma carga legalzinha para aguentar o som ligado por algum tempinho. E aqui tá aqui, depois dos capacitores, eu tenho aqui o circuitinho com os transistores e o regulador de tensão. E esses transistores aqui, eu usei 8 chips 35. E esses 8 chips 35, um chip 35 desse, eles aguentam aí 25 amperes de saída, cada um. E não, mas eu liguei todos eles em paralelo para aguentar, para dar uma amperagem, para ele aguentar um pico de amperagem maior. Mas não significa que ele vai sair aí. Eu tenho aqui 25 amperes por cada. Não significa que ele vai sair essa amperagem toda, assim, multiplicando todos eles, multiplicando pela quantidade deles aí, não vai sair essa amperagem toda. É só para ele suportar o pico mesmo de corrente dos transformadores, que vem dos transformadores. Aí, porque é o seguinte, se eu ligar que ele sai dos capacitores aqui uma voltagem de 18, 16 volts, eu não cheguei a medir depois que eu montei de novo, vou fazer a medição depois. E eu preciso de uns 14.4, no máximo 13.8, 14.4 volts aí para tá ligando no som, para ficar uma energiazinha bacana pro som. Então, eu pensei em colocar o LM7812, que é da mesma família desse regulador, mas regula para 12 volts. Mas eu pensei, esse transistor já tem um pouco de perda. Se eu colocar para 12 volts, ele vai cair aí um pouco para 11 ponto alguma coisa. E então eu pensei que não seria bom. Eu não fiz o teste, mas eu acho aí em teoria que não iria ficar bom. Então eu coloquei esse 7815, mas esse 7815 ele só sai 1 ampere, ele só tem saída dele, só sai 1 ampere de corrente no pino 3 dele. Então 1 ampere para mim é desnecessário para essa fonte. Então, para dar uma potência aí, para deixar a saída de amperagem dos transformadores real mesmo, eu tive que colocar esses transistores aí para sair a corrente correta. Aí eu tô usando aqui também, são 8 chips 35, estão ligados, estão 4 aqui e 4 aqui nesse dissipador.
Tá muito próximo aí, eu sei. Tá gerando, vai gerar um calor, vai acumular um calor maior aí, mas quando eu coloquei o cooler aqui, ele deu uma esfriada legal, não esquentou muita coisa. E eu tô usando esses 8 aí e coloquei 8 resistores, tem que colocar esses 8 resistores eu coloquei de 22R por 10 watts. Não pode, esses aí estão numa resistência boa, sabe? Para esses tipo 35. Não precisa de mais e eu acho que nem de menos. E esses resistores aí vão servir para equalizar a saída a saída desses transistores. Estão ligados no emissor dele. E equalizar como assim? Para equalizar, para tipo igualar a potência nesses transistores. Para um transistor, por exemplo, não puxar, tá saindo a potência e não puxar mais potência de outro transistor, fazendo ele forçando o outro transistor. Aí vai vir a queimar, vai torrar aí esses transistores, eu vou acabar perdendo. Então eu tinha que colocar esses resistores aí para igualar as saídas dele para não torrar os chips. Aí eu montei. Eu não tinha aqui na minha cidade, tá muito ruim de achar esse componente, sabe? É muito caro quando se acha. Então eu não tinha a plaquinha de, de cobre para poder fazer o circuito, sabe? Para montar o circuito. Então eu pensei, aí eu vou pegar uma plaquinha de madeira, peguei uma plaquinha de madeira, fiz aí a furação dela, fiz as medições, fiz as furações todas e acabei ligando por baixo aí com alguns fios de cobre esmaltado que eu tirei de um outro transformador que eu enrolei, sobrou esse fio aí. Aí eu fiz as ligações com ela por baixo da placa. Aqui tá parafusado, depois eu posso estar tirando aí para vocês verem. E aí eu fiz na plaquinha de madeira mesmo, tá meio improvisadinho aí, mas tá bem legal, tá bem montadinho. Tá não tá resistindo bem, não tá esquentando nada demais. Tá bem legal. Então pra mim é isso aí, tá funcionando, tá tocando som. E eu liguei junto com a bateria. Eu fiz o teste junto com a bateria do meu som, que por sinal tá descarregada, não tá segurando mais carga. E quando eu coloquei, ela marcou no primeiro vídeo que eu fiz, ela sem carga, sem consumo, marcou 14,7. E quando eu coloquei na bateria, ela desceu para 13,4. Porque a bateria estava bem descarregada, estava com 10 volts já, estava 10, 11 volts já. E aí ela teve essa queda de tensão. E quando eu liguei o som, ela deu mais uma quedinha pequena aí de 0,2 volts a menos. Nada demais, é só o consumo do som em repouso mesmo, que ele precisa para poder ligar. Aí eu fiz o teste com o som ligado e, cara, eu me surpreendi com essa fonte. Ela aguentou muita coisa com esse som. O volume do radiozinho vai ir até uns 40, eu consegui colocar ele no 37 sem parar. Aí quando eu coloquei no 38, o módulo já clipou e eu não aumentei mais que isso. Mas eu creio que se a bateria tivesse um pouco melhor, se ela segurasse um pouco mais de carga, ele dava bastante coisa ainda. Aí quando eu ligava, quando os graços batiam mesmo, o som tava num volume muito bom, a tensão descia aí para 12,3, 12,2, mais ou menos assim. Aí tinha hora que caía para 11,9, mas quando tava bastante alto mesmo.
Aí quando chegava mais ou menos a esse ponto de 11.9, 11.8, o módulo começava a clipar, entrando na projeção. Aí eu não consegui testar mais que isso, mas depois eu vou tá fazendo mais testes aí nela, vou, como eu disse, eu ia ajeitar melhor ela, colocar ela numa caixa. Tô gravando esse vídeo aí meio assim na loucura, né? Que tá meio grande ainda, tô explicando melhor pra você. Mas é isso aí. Depois ainda vou dar uma ajeitadinha nela, fazer um painel com as chaves, os porta-fusíveis aqui que eu tô colocando, só para proteger o circuito aí. E eu vou fazer, dar mais uma ajeitadinha, tava, como eu falei, talvez eu coloque um terceiro transformador aí, com mais uma ponte, né? E dos capacitores também. Aí essa parte do circuito aqui vai permanecer a mesma. Ainda vai aguentar esse terceiro transformador. Com bem tranquilo. Esse circuito aqui aguentaria até um toroidal aí de 100 amperes por aí. Mais ou menos isso. Esse circuito aí aguentaria dar uma saída bacana aí pra que tem uma corrente boa aí pra ser usado no som. Beleza então, galera. É isso aí. Desculpa pelo vídeo grande. Obrigado por ter assistido. E depois aí eu vou estar postando mais vídeos e vocês verem como é que vai ficando aí a minha fontezinha, meu primeiro projeto aí. Obrigado, valeu.